Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Aline do Prado. Por favor, deixe um joinha, isso é muito importante para a divulgação do vídeo. E se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. Bom, gente, vamos lá. Hoje eu vou comentar com vocês do livro Todo Esse Tempo. É um livro que eu li já tem um mês, mais ou menos, e eu confesso que eu gostei, mas eu gostei mais de um outro livro das mesmas autoras. Esse livro ele foi escrito por duas autoras, né? Foi a Rachel e a Mickey. Essas autoras, elas escreveram também o famoso As Cinco Passos de Você. Eu confesso que eu gostei mais desse livro do que o Todo Esse Tempo. Mas, como hoje é dia dos namorados, estamos em clima de romance, amor e tudo mais, vamos comentar sobre o Todo Esse Tempo. Se você está procurando, né, uma leitura mais leve, um romance, algo mais gostosinho de ler, eu recomendo Todo Esse Tempo, tá? O As Cinco Passos de Você eu tive contato em 2020, se eu não me engano, 2019, 2020, eu não me recordo agora. Essa aqui é a capa do filme, tá? Quem fez o Will foi o Cole Sprouse e quem fez a Stella foi a Hailey, né? Então eles se deram super bem nesse papel, ficou bem bonitinho. Essa aqui é a capa original, né? O meu livro ele veio com uma jacket. Então, esse aqui é a capa do As Cinco Passos de Você e veio a jacket do livro. O Todo Esse Tempo eu li no Kindle, tá? Então, eu vou colocar a capinha aqui para vocês do livro. Mas as duas autoras escreveram o As Cinco Passos de Você e o Todo Esse Tempo. Eu gostei mais do As Cinco Passos de Você, ele me prendeu mais, ele me fez rir, ele me fez chorar, ele me fez achar que a humanidade é uma bosta e ao mesmo tempo ele me fez acreditar na humanidade de volta, assim. Então ele é um livro que te toca muito e o filme também ficou muito bacana. O filme ele é bem fiel ao livro porque o roteiro do filme ele meio que foi escrito ali junto com o livro. Então você tem um detalhe ou outro, assim, é coisa bem mínima que não tem no filme. Então, se você assistir o filme, você pode ficar tranquilo, porque você meio que tem ali a história toda. E o Todo Esse Tempo, eu tive contato, né, esse ano, e é uma história que conta sobre tragédia, família, romances. Então vamos lá, vamos entender assim sobre o que se fala essa história e por que eu gostei, né? Eu gostei não tanto quanto As Cinco Passos de Você, mas eu gostei também. Então vamos lá. A história se passa em volta do Kyle e da Kim, né? Então eles são namorados, eles se conhecem há tempos e eles namoram há tempos também. O Kyle é todo apaixonado pela Kim e ele foi, né? Foi quarterback no time da escola e a Kim líder de torcida. Então a gente entende, né, já no começo da história, que ele é atleta, ela líder de torcida, eles namoram há tempos e é um namoro assim de adolescentes, né? Um namoro ali de high school, um namoro ali que da escola mesmo. Então eles têm um amigo. E esse amigo, ele é muito amigo tanto da Kim quanto do Kyle. Então eles meio que são um trio ali inseparáveis. E a gente percebe que o Kyle, ele quer seguir a vida dele com a Kim, né? Quando a escola acabar, quando eles forem para a faculdade, ele não quer nem saber assim de terminar o relacionamento, ela tá um pouco preocupada, mas ele não, ele tá convencido de que ela é a mulher da vida dele e que eles vão seguir firmes e juntos aí por muito tempo. E aí ele compra para ela uma pulseira de berloques com detalhes, né, que são importantes para ela, e ele decide, né, dar essa pulseira na noite do baile de formatura.
Então ele tá todo empolgado, né? Ele tá ali todo arrumado, todo bonito, doido para encontrar com ela, doido para entregar essa pulseira para ela. E aí, lá no baile de formatura, ele percebe que tem alguma coisa errada. E aí eles, tanto o Kyle quanto a Kim, eles começam a conversar e ela decide, né, ali terminar o relacionamento deles na noite do baile de formatura. E eu fiquei assim, tipo, mano, por que não esperou, né? Então por que não terminou antes? No dia, sabe? Ali o baile acontecendo, todo mundo ali feliz e contente, ela decide terminar o relacionamento naquele momento. Eu achei isso muito louco, mas tudo bem, né? Ela não estava aguentando mais viver naquela situação. E aí começa a chover bastante, tá chovendo muito e o Kyle quer sair dali de qualquer forma. E quando ele vai sair dali, a Kim acaba entrando no carro dele e ela fala, não, vamos conversar, eu preciso que você entenda o meu lado, né, vamos conversar. E ele tá super nervoso. E ele, cara, conversar o quê? Você tá terminando comigo, você é o amor da minha vida e você tá terminando comigo, o que que você quer conversar? Eu não consigo entender, o que que tá acontecendo? E aí eles começam, né, a discutir ali e ela fala que ela precisa viver a vida dela sem ele, porque ela não conhece outra vida sem ser com ele. Então ela gostaria de almejar novos sonhos, ela gostaria de viver a faculdade, né, ali sozinha, por ela mesma, sem ter ali o peso de um relacionamento. E ela tenta explicar isso para ele, ela tenta falar para ele como que isso é importante para a vida dela, e ele não entende. E aí eles acabam sofrendo um acidente de carro. E, gente, isso tudo acontece ali bem nas primeiras páginas do livro. Então você já vê que é tudo muito intenso, né? A história começa de uma forma muito intensa. E aí você fica tipo, caramba, né? E antes deles sofrerem esse acidente, né? Ele quase sofre um acidente, então eles ficam ali bem assustados. Ele vira pra ela, você tá bem? Tá tudo bem? E aí acaba vindo, né, uns faróis assim na direção deles e eles acabam batendo o carro. Tá chovendo pra caramba. E aí a história ela já muda ali para o hospital. Quando a gente chega ali no hospital, a gente percebe que a Kim veio a falecer. Então ela acabou morrendo. E o Kyle, ele teve uma lesão cerebral muito grave, né? Muito forte. Ele acorda bem desorientado, ele acorda bem assim, sem saber o que está acontecendo, e ele acaba descobrindo que a namorada dele, que o amor da vida dele, que a pessoa com quem ele queria passar o resto dos dias dele, veio a falecer. E aí a gente consegue perceber um misto de sensações, um misto de culpas. Ele começa a se culpar, então vem aquela culpa do sobrevivente, né? Então ele se sente culpado por ter sobrevivido, ele se sente culpado por a namorada dele morrer daquela forma, né? Então acabou, todos os sonhos dela foram interrompidos e meio que por culpa dele, então ele começa a achar isso na cabeça dele, que a culpa de fato foi dele, e ele começa a meio que vegetar, mas no sentido de que, beleza, ele tá ali vivo, mas ele também não tem perspectiva de nada. E aí a mãe dele tá muito preocupada com ele. A mãe dele é uma pessoa incrível, a mãe dele é uma pessoa maravilhosa, que ela tenta fazer de tudo, né, para que o filho volte a ser pelo menos uma parte do que ele era antes e que para ele consiga, né, seguir em frente. Ela perdeu o marido, né? Então o Kyle tem até em um dado momento do livro que ele pergunta para ela, né, como que ela conseguiu lidar com isso, o que ela conseguiu fazer para poder seguir em frente, porque isso é muito ruim, isso é muito pesado. E ele achando que ele não ia conseguir, e aí ela dá, né, uma dica para ele, olha, você sempre anda para frente, você nunca anda para trás. Então você sempre olha para frente, você nunca olha para trás. Então você fica ali com saudade, é difícil, mas você tem que caminhar, a vida continua, você tá aqui. Você sobreviveu, então você precisa andar para frente. E esse é um bordão, né, que eles usam muito, com muita frequência.
Esse amigo, né, que era tanto da Kim quanto do Kyle, ele tenta entrar em contato com o Kyle ele se isola do mundo, ele não quer saber de ninguém, ele não foi no velório da Kim, ele não atende esse amigo, ele só conversa com a mãe porque não tem outro jeito, né? A mãe acaba vivendo ali com ele, então ele é meio que obrigado a conversar e conviver com ela, então ele se isola de todo mundo. Então o time da escola manda mensagem, tenta entrar em contato com ele e ele simplesmente não aceita, ele simplesmente não quer. Ele começa a ver imagens da Kim por onde ele vai, então ele vai numa sorveteria que é um local onde eles frequentavam muito, né, o casal com esse terceiro amigo, e ele se sente mal, ele vê a presença dela, em vários lugares e ele sente muita dor de cabeça. E aí ele volta no hospital, né, para saber o que aconteceu e a médica fala que tudo isso que está acontecendo com ele é normal, tudo isso faz parte, né, desse trauma que ele acabou sofrendo e ele fica ali numa situação horrorosa e ele não sabe o que fazer para poder seguir em frente. Até que ele decide, né, visitar o túmulo da Kim. Ele vai até o cemitério e quando ele chega lá, ele percebe que tem uma moça visitando um outro túmulo, né, bem próximo ali do túmulo da Kim. E essa moça, ela começa a puxar papo com ele acha isso muito esquisito. Ele, gente, como assim, né? Eu vim aqui para ficar sozinho, eu vim aqui para poder conversar com a Kim, né, para poder tentar entender o que está acontecendo comigo, e essa menina louca, assim, surge do nada e vem conversar comigo, tipo assim, que pessoa é essa, que menina é essa? E essa menina é a Marley, ela é uma doçura de pessoa, ela é uma menina muito fofa, e ela leva muitas flores para essa pessoa que ela está visitando. Então, quando o Kyle percebe, o túmulo, né, dessa pessoa que ela está visitando está completamente coberto de todos os tipos de flores, tá como se fosse um jardim, assim, a coisa mais linda. Então eles começam a conversar, eles começam a se aproximar, ele começa a se abrir para ela, algo que ele não estava conseguindo fazer com ninguém. Ela começa a se abrir para ele, é algo que ela também não fazia. E eles ficam ali, né, tentando um salvar o outro, e o Kyle, pela primeira vez em tempos, ele se sente muito confortável com ela, uma completamente estranha, né, que ele acabou encontrando ali no cemitério, e ele acaba se sentindo confortável em relação a ela, ele acaba se sentindo numa forma de se abrir mesmo, né, era algo que ele estava precisando fazer, e depois que ele começa a conversar com ela, né, ela sempre leva uma flor para ele, ela é uma moça que ela gosta muito de amarelo, ela alimenta os patos ali na praça, numa espécie de praça que tem ali, e aí tem um lago ali próximo do cemitério, então ela costuma alimentar esses pássaros. Ela também perdeu uma pessoa muito importante, eu não vou contar para vocês quem que ela perdeu, porque eu acho interessante que vocês leiam o livro para saber que pessoa que ela perdeu, quem é que ela vai visitar com tanta frequência, e eles começam a se ajudar. Então, Kyle, antes de perder a Kim, ele tinha sofrido uma lesão como quarterback, que foi o primeiro grande momento difícil da vida dele. O livro deixa isso muito claro. A Kim estava ali do lado dele, né? O amigo também estava ali do lado dele. Eles estavam se apoiando, eles estavam se ajudando o tempo todo. Então, depois ele conseguiu, né, voltar a jogar aos poucos. E o segundo, né, grande impacto da vida dele foi ter perdido a Kim. Então agora a gente tem, né, a Marley que entrou na história, tá ali junto com o Kyle, eles estão tentando se ajudar. Eu achei que essa leitura, pelo menos para mim, ela ficou bem arrastada em alguns pontos. Então, por exemplo, eles estão ali no parque, fica muito detalhe ali do que está acontecendo no parque. Eu acho que poderia ter acelerado um pouco mais, eu não sei se foi o momento em que eu li, que eu estava ali no momento meio sem paciência com algumas coisas, mas eu não digo sem paciência, mas sei lá, eu acho que pode ser também, não sei se tem a ver com o momento, ou se foi
é o dia em que eu li, não sei o que aconteceu. Eu sei que eu achei que em alguns momentos podia ter dado uma acelerada, porque o livro ele fica ali muito repetitivo. Então a gente tem cemitério, parque, casa, cemitério, parque, casa, e você não vê você vê muito do mesmo ali, você não vê muita evolução. Mas tirando esse ponto negativo, para mim a história é bem fofinha e é muito interessante de ver a evolução do Kyle, né? Então ele consegue uma entrevista ali para um estágio. Ele tinha decidido dar um tempo, né, da faculdade para poder se recuperar de tudo isso que aconteceu com ele. Então ele está empolgado com essa entrevista. Além de ser um excelente quarterback, ele escreve, né, muito bem, ele narra esportes muito bem. Então é uma opção de vida ali para ele, né, um plano B do que ele poderia fazer ou não. E a gente tem a Marley, que ela conta histórias, né, e ela escreve também. E é muito interessante que ela fala para ele o tempo todo que ela não conta histórias tristes, ela não gosta. Então a gente percebe também que ela é uma menina, ela é uma moça cheia de traumas, ela é uma moça cheia de culpa também. Então a gente tem essa questão dos dois, né, superando a culpa, nós temos os dois superando o luto juntos, nós temos ali essa questão familiar que está muito presente e a questão da amizade. O final, eu confesso que ele me surpreendeu, é um final surpreendente, eu não esperava esse final, e fica aí a minha super recomendação de livro para o Dia dos Namorados. Então você pode presentear alguém, né? Se o seu namorado gosta desse tipo de história, eu acho que vale a pena. Se a sua namorada gosta desse tipo de história também, eu acho que vale a pena presentear com esse livro. E por que não, né, dar os dois livros juntos, né? O As 5 Passos de Você e o Todo Esse Tempo. Ok? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Um feliz Dia dos Namorados para vocês. Eu vou deixar o link, né, onde vocês podem encontrar os livros aqui embaixo na descrição, que aí vai te redirecionar para minha loja lá da Amazon. Se você comprar através do meu link, você vai acabar ajudando o meu canal de forma financeira. E é isso, tá? Um beijo para todo mundo. Mais uma vez, feliz Dia dos Namorados. Aproveitem esse dia da melhor forma possível e a gente se encontra depois. Um beijo para todo mundo. Tchau!